Então, começando aqui, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Esse é um webinar bem especial para a gente, é o primeiro que a gente está fazendo desse tipo aqui, em parceria com a Biotecne. Gostaria também de reforçar, para quem ainda não sabe, a Enterprise ela vem trabalhando já, né, em parceria com a Biotecne há alguns anos, mas em 2024 a gente deu mais um passo na nossa parceria, né? A gente se tornou distribuidor exclusivo da Biotecno aqui no Brasil, com algumas exceções, né? Como vocês podem ver aqui na tela, região do Nordeste, o Paraná, mas a gente tem toda a estrutura para atender vocês, seja qualquer dúvida quanto às condições comerciais, seja qualquer dúvida técnica, né? E dando aí um suporte melhor, a gente está desenvolvendo esses webinars para trazer, né, o que a gente tem de novo de tecnologia para vocês, o que a gente tem que pode fomentar ainda mais esse mercado de pesquisa, né, ao qual a gente está bem ligado, né, o mercado de ciência aqui no Brasil. Então, como uma introduçãozinha, eu queria deixar essas informações para vocês. As meninas vão reforçar isso ao longo da apresentação também. E me colocar à disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida, né? Todas nós que estamos aqui hoje, a gente fica mais que feliz, né, de esclarecer as dúvidas, de ter um contato mais direto com vocês, tá bom? Só um aviso, durante essa apresentação a gente vai ter um quiz, é uma perguntinha rápida, né? Você só precisa selecionar ali a resposta que mais faz sentido para você, mas não vai impactar em nada a apresentação das meninas aqui, tá bom? Eu vou deixar agora a Gisele fazer uma introduçãozinha e logo em seguida a gente começa aí o nosso webinar. Obrigada novamente a todo mundo. Bom dia a todos. Eu sou a Gisele, eu sou especialista em produtos e aplicações na Enterprise. A minha principal função é apoiar pesquisadores e profissionais na escolha e aplicação de produtos na linha de Life Science dentro do portfólio da empresa. Então, tanto para a parte da Biotecne, em parceria com a Laure, nós temos um suporte técnico e científico voltado para as nossas aplicações. E é com grande prazer que eu apresento a Laure. A Laure é a nossa palestrante de hoje. Ela é líder técnica da América Latina da Biotecne. A Laure, ela lidera a equipe técnica e também presta um suporte avançado para as aplicações científicas dentro do portfólio da Biotecne. Ela tem vasta experiência na área de life science e se destaca no desenvolvimento e implementação das soluções inovadoras que a Biotecne tem disponível dentro do portfólio. E hoje, durante esse webinar, ela vai compartilhar insights valiosos, né, na área dos avanços no uso de biomarcadores, vai abordar a aplicação prática e como esses produtos eles estão contribuindo para estudos em diversas áreas dentro da pesquisa, né, como imunologia, oncologia e também na biologia molecular. Então, passo a palavra à Laure e bom webinar a todos. Obrigada, Gisele. Obrigada, Natália. Agradeço aí a Enterprise pela organização desse webinário. É o primeiro de uma série aí que a gente vai fazer juntos. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais, nos e-mails da Enterprise. Hoje, então, a gente queria agradecer também a todos aí que estão conectados, os que se inscreveram. E como a Gisele bem falou, eu trabalho na Biotecne, aqui no Brasil, sou responsável por toda a parte de produtos e aplicações, sendo líder técnica regional para a América Latina, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas avançadas que a Biotecne tem, que impulsionam e ajudam na trajetória que vai desde a descoberta à avaliação de biomarcadores. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, primeiro, sobre biomarcadores, a definição de biomarcador, como que eles são utilizados, o que que é essa trajetória, né? Quais são os pontos chaves que a gente precisa considerar durante, né, esse workflow da descoberta até a validação, e a gente vai percorrer esse caminho através das ferramentas da Biotecne. Né? Antes de começar a falar sobre os biomarcadores, eu queria apresentar quem é a Biotecne. Eu imagino que a maioria de vocês aí não conhece essa empresa ou nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não entende muito bem o que que é. Ela começou lá com a RD Systems,
né? Então, deixa eu colocar meu laser aqui, com a RD Systems, que aí eu imagino que muitos de vocês nessa área aí, que se estudam, se já teve experiência, né, com biomarcadores, conhecem por causa dos seus famosos kits ELISA, né? Além dos kits ELISA, também as proteínas recombinantes, os anticorpos e outros reagentes. Então, tudo nasceu com a RD Systems, a gente tem mais de 45 anos de experiência na inovação, trazendo produtos aí na área de Life Science, né? E além da RD Systems, a Biotech é um grupo do qual fazem parte também a Novus, a Tocris, a Protein Simple, a ACD, né? A Exosome DX, a Suragen e a mais nova que é a Luna4, né? Então a gente produz aí reagentes, instrumentação e também uma parte de para pesquisa, né, em Life Science, como também no diagnóstico aí com essas duas, com a Exosome DX e com a Suragen. Mas hoje a gente vai focar nesse portfólio da RD até a ACD nesse contexto de biomarcadores. A gente tem aí mais de 500 mil produtos no nosso portfólio, né, dos quais aí a gente tem mais de 500 mil de citações desses produtos. Muitas delas são rastreadas, estão no nosso website, então quando você vai atrás de um produto, você pode verificar se há um trabalho que já citou, como que utilizou e outras informações. E a gente tem, então, 7 plataformas analíticas nesse portfólio, principalmente da Protein Simple, e a gente vai conversar um pouquinho sobre alguma delas hoje, tá? Então, para a gente falar sobre biomarcadores, né, a gente precisa pelo menos alinhar aqui com esse grupo que está conectado, que está assistindo, o que são de fato biomarcadores. Então, o FDA, né, que é a Agência Regulatória Americana, ela tem um grupo que estuda e, obviamente, é um grupo referência em relação a isso para definir, né, e regulamentar o que são biomarcadores, quais são os grupos de biomarcadores e como você faz a validação desses biomarcadores. Então, segundo esse grupo, né, a definição mais utilizada aí, majoritariamente nas publicações, que biomarcadores é uma característica definida que é medida, então ela é possível ser medida e funciona como indicador de processos biológicos normais, processos patogênicos ou respostas biológicas à exposição ou intervenção, inclusive intervenções terapêuticas, então exposição a drogas, exposições a algum fator ambiental ou intervenções aí terapêuticas. Esses biomarcadores, eles podem incluir características moleculares, radiográficas, fisiológicas, histológicas. Hoje a gente vai focar nos biomarcadores moleculares. Então, com o advento e o crescimento, né, o boom da biologia molecular, a gente vem estudando esses biomarcadores, né? Então, eu vou usar hoje como definição biomarcadores. Fiquem em mente que eu estou fazendo referência a marcadores moleculares, a biomoléculas, que funcionam como esses indicadores de processos, né? Então, proteínas, RNA, ácidos nucleicos de maneira geral e outras biomoléculas que podem ser utilizadas como biomarcadores. Na apresentação de hoje eu vou focar muito em proteína, vocês vão ver, e lá no final a gente vai falar um pouco de RNA, tá? Mas voltando aqui para a definição, então a gente tem essa definição de biomarcadores como uma molécula, né, que é um indicador desses processos biológicos, sejam normais, sejam patológicos ou respostas a uma intervenção, né? E eles são categorizados em 6 categorias, mas aqui eu trouxe um conjunto, agrupando esses biomarcadores em 3 funções principais, tá? Uma é a detecção e o rastreamento da progressão da doença e a correlação com seus dados clínicos. Então, esse biomarcador, né, essa proteína, esse RNA, ele vai ser utilizado como indicador para detecção e rastreamento da doença ou rastreamento da sua progressão, correlacionando com os dados clínicos, né? Aqueles biomarcadores que são utilizados para detecção e acompanhamento dos efeitos de uma droga ou de uma intervenção terapêutica, por exemplo, após uma terapia celular, uma terapia gênica, né? E um terceiro grupo, que são os biomarcadores usados como desfechos substitutos em ensaios clínicos. Então, quando, né, esses biomarcadores vão lá para os ensaios clínicos, eles podem ser utilizados
com o que se chama aí, traduzindo, né, do inglês, desfechos substitutos, que vão ser esses indicadores que vão poder ser utilizados antes de que se veja de fato o final, os desfechos finais desse ensaio clínico. Tá? Então a gente vai passar, eu não vou entrar muito em detalhes nesses grupos, mas vocês vão ver que eles vão aparecendo ao longo da apresentação. Então, o que é muito importante nesse processo, nesse caminho, né, até a identificação e o uso de um biomarcador. Então, a gente primeiro precisa entender o contexto de uso que esse biomarcador está sendo utilizado para determinar os critérios de validação. Então, que tipo de doença é, né? O que eu estou estudando é pesquisa básica, pesquisa para determinar um biomarcador de diagnóstico, né? Eu vou fazer estudos clínicos, pré-clínicos e clínicos, então estudar, entender esse contexto, né? Entender a pergunta desse biomarcador ou desse conjunto de biomarcadores que a gente vai utilizar, ou, na verdade, do que a gente vai fazer, vai determinar os critérios que a gente vai utilizar para a validação desse biomarcador. Além disso, é importante, muito importante, considerar o propósito do ensaio para definir os parâmetros específicos que vão ser utilizados. Então, o que é esse propósito do ensaio? Então, para que esse biomarcador vai ser utilizado no fim do dia? Tá? Então, para isso, a gente percorre, então, uma trajetória, um workflow, digamos assim, do desenvolvimento desse biomarcador, que começa lá na etapa de descoberta, com screening de novos candidatos, screening de potencial moléculas candidatas como biomarcadores daquele processo que a gente está analisando, passando pelas etapas de verificação. Então, se de fato, né, a gente está tendo como aquele biomarcador está agindo, como que aquele nosso processo está agindo naquele biomarcador, e a validação. Esse marcador de fato funciona, né, para esse meu efeito biológico, que está correlacionado com o diagnóstico, com a progressão, com a predição de uma doença, ou com o efeito biológico daquela droga ou daquela intervenção terapêutica. Então, a gente passeia por esse caminho utilizando várias ferramentas, até chegar num biomarcador válido. Então, o que é importante? Quando que se considera que aquele biomarcador ou aquele painel de biomarcadores é de fato um biomarcador válido para utilização? Então, durante esse processo, no final desse processo, a gente precisa estabelecer a significância clínica daquele biomarcador, né? E aquele biomarcador precisa ser medido em um sistema de teste bem estabelecido, né? Então, precisam ter ferramentas, metodologias robustas que consigam medir e correlacionar aquele biomarcador com a sua significância clínica. Então, vocês vão escutar aí muito, né? Esses dados, esse teste, ele precisa ser altamente reprodutível, com dados consistentes, né? Sensível. Então, são atributos importantes que são considerados desde a descoberta, passando pela verificação até a validação ou implementação desses biomarcadores. E para isso a gente utiliza técnicas, né? Como eu falei, a gente começa lá com o screening ou a descoberta desses potenciais alvos a biomarcadores, a gente geralmente começa com várias moléculas, e para isso demanda, né, metodologias de análise multiplex, e conforme a gente vai caminhando aqui até a validação, essas metodologias vão se tornando cada vez menos complexas, a análise de menos biomarcadores, então demandando tecnologias que analisem, que tenham mais precisão, mais sensibilidade, e analisem um analito ou poucos analitos num determinado grupo de amostras, né? Então, a gente vai hoje discutir o que a Bio-Techne tem de ferramentas que auxiliam e impulsionam nessa trajetória que vai desde o screening até a validação dos biomarcadores. Então, a gente tem diversas ferramentas, a gente, né, é conhecido aí, referência pelos nossos famosos imunoensaios, e a gente vai passear por eles, e ao final eu vou falar um pouquinho rapidamente de uma técnica para a detecção de biomarcadores de RNA. Então, nesse início, a gente vai se focar muito em biomarcadores de proteínas, né, desde o screening até a validação e como que eles funcionam.
não só falando da tecnologia, como exemplos de aplicação na prática desses produtos, tá? Dessas tecnologias. Então, a gente vai começar aqui com Luminex e com ELISA. Então, os ELISA são bem famosos aí, são bastante utilizados na etapa de validação, enquanto que o Luminex, que é uma ferramenta multiplex, ele é utilizado aqui no screening desses biomarcadores, né? Então, como que ele é utilizado? Então, isso daqui é, por exemplo, uma prova de conceito que a gente fez internamente da Biotecne, investigando biomarcadores, né, na doença de Crohn, fazendo um screening de possíveis novos candidatos a biomarcadores na doença de Crohn, né, que é uma doença inflamatória do sistema gastrointestinal que acomete 7 a cada 100 mil brasileiros. Ela já há biomarcadores utilizados para acompanhar a progressão dessa doença, como o CRP e a colproctina, mas nenhum é utilizado implementado de fato para detecção e para progressão dessa doença. Então, novos biomarcadores circulantes são importantes na detecção para que esses indivíduos, né, sejam acompanhados mais efetivamente para que evitem por exemplo, que chegue à intervenção cirúrgica, que é uma maneira de tratamento dessa inflamação. Então, a gente utilizou o nosso Luminex, o multiplex, aí são 2 multiplex analisados em amostras de soro de pacientes saudáveis e soro de pacientes, né, com a doença de Crohn. A gente fez um screening de 20 citocinas por amostras e a gente viu que algumas delas estavam alteradas, como a GRO-alfa, né, a IL-8, a IL-18 e, consequentemente, corroborando os dados da literatura, a CRP, que já é utilizada como um biomarcador. Interessantemente, fiquem aí na cabeça, eu já volto sobre esse assunto, a IL-6 e a TNF-alfa, a gente não conseguiu detectar em amostras de indivíduos saudáveis, né? Isso daqui, a gente sabe que os indivíduos saudáveis expressam, têm baixos níveis de IL-6 e TNF-alfa, e algumas vezes esses ensaios multiplex a gente não consegue detectar devido a essa baixa abundância. Eu já volto nesse assunto aí num minutinho, para que vocês entendam a importância da validação nesse sentido. Então, aqui nessa primeira etapa de screening dessas 20 biomoléculas utilizando o ensaio multiplex, né? Então, só relembrando aqui para quem já conhece, para quem não conhece, né? Saber que a RD, dentro da Biotecne, a RD Systems produz esses ensaios Luminex in-house, né? Que permite o screening de múltiplos analitos em uma só, por amostra. Né, um ensaio baseado em beads magnéticas pela tecnologia XMAP, que é uma tecnologia desenvolvida pela Luminex. É um workflow muito similar ao workflow de ELISA, mas ao invés da gente ter a placa sensibilizada com anticorpo de captura, um ELISA sanduíche, baseado em ELISA sanduíche também, a gente tem os anticorpos de captura funcionalizados nessas microesferas magnéticas que estão ali em vários grupos e, por isso, permitem a detecção em multiplex. Né? O workflow demora aí em torno de 4 horas e meia, então meio período aí de trabalho. A gente incuba, né, a nossa amostra nessa mistura de beads, então cada analito, cada alvo vai se ligar a um grupo de beads. Depois a gente tem um anticorpo de detecção incubado e depois a incubação de uma streptavidina conjugada a uma molécula fluorescente, que é detectada pelo equipamento. Então, a gente consegue diferenciar o grupo de beads, ou seja, aquele analito que a gente está investigando, né, os vários analitos identificados naquela amostra, e a concentração através da intensidade de fluorescência das nossas amostras em relação à curva padrão. Então, a gente consegue ter a concentração desses analitos aí nessas diferentes amostras, né? E aí, depois desse screening, então eu disse para vocês que um grupo de citocinas, né, nessa tecnologia Luminex, eles foram alterados e a gente não conseguiu ver detectar em indivíduos saudáveis algumas dessas citocinas, né? E aí, a gente vai então para a etapa de validação, em que a gente usa, por exemplo, um ensaio singleplex com alta sensibilidade, em que aí a gente consegue detectar
esses possíveis marcadores que poderiam estar correlacionados com a doença, né, como a IL-6 e o TNF-alfa, ou com aquele efeito biológico que a gente está estudando, usando, né, tecnologias de maior sensibilidade que conseguem detectar, e aqui sim, né, validar esses resultados, indicar bem como validar os resultados obtidos pelo ensaio multiplex, agora com uma sensibilidade maior. Então, a ELISA vem complementar, né, vem ser como uma metodologia ortogonal para a gente confirmar aquele grupo de biomarcadores que a gente viu alterados durante naquele primeiro momento no nosso screening. Muito bem. Tive um problema técnico aqui. Muito bem, voltou aqui a apresentação. Então, a gente, só para relembrar aí, então a RD Systems, né, tem seus famosos kits ELISA Quantikine já sensibilizados, e os nossos dual sets aí, que provavelmente são os mais famosos e os mais utilizados, né, mas lembrando que a gente também tem um workflow longo, né, utilizando esses kits ELISA. Quando, na verdade, a gente está passeando por essa trajetória e a gente agora precisa utilizar ferramentas, né, que, como eu disse, o workflow de Luminex é um workflow parecido com ELISA, então a gente tem várias etapas de lavagem, várias etapas manuais que podem introduzir erro, né? A gente, então, a Protein Simple criou uma ferramenta muito inovadora, que é o Simpleplex, uma tecnologia de plataforma automatizada de ELISA, justamente para mitigar esses erros que podem ser introduzidos na análise na metodologia de análise de biomarcadores, por conta das várias etapas manuais e várias etapas de lavagem, né? Então, o Simpleplex, ele alia o equipamento ELA com a tecnologia de microfluídica no cartucho, permitindo não só um ELISA multiplex simples e preciso. Então, a gente consegue resultados em 90 minutos, o que é mais rápido, por exemplo, do que o Luminex, do que um ELISA convencional. A gente economiza a amostra também, então a gente usa apenas 25 microlitros da nossa amostra estoque, faz a diluição, às vezes até menos do que isso, em muitos casos menos do que isso, para análise em triplicata, então sem aquela necessidade que é altamente recomendado no ELISA e no Luminex de ter replicatas daquela mesma amostra. Aqui a gente usa apenas um poço com aquela nossa amostra e os resultados já vêm em triplicata. E vocês vão entender em um minuto como que isso é possível. É uma metodologia altamente reprodutível, então quando a gente está, às vezes, utilizando ensaios multiplex, a gente perde um pouco de sensibilidade e, às vezes, um pouco de reprodutibilidade, especialmente nessas metodologias em que a gente tem várias etapas manuais até o resultado. É uma tecnologia altamente sensível, então a gente consegue detectar baixos picogramas por ml dos nossos biomarcadores com ampla faixa dinâmica, o que reduz o reteste de amostras. Então, por exemplo, a gente consegue detectar aí amostras de pouca abundância com até alta abundância no mesmo ensaio, e é uma tecnologia muito fácil de utilizar. Tá? Então, nesse exemplo aqui, é um exemplo que eu gosto muito de um grupo que utilizou todas essas ferramentas que a gente vai conversar hoje, desde o Luminex, passando pelo ELISA até o Simpleplex. Então, é um grupo de Oklahoma, da Universidade de Oklahoma, que também, cuja líder, né, também tem uma empresa focada no diagnóstico de doenças autoimunes, de uso de biomarcadores para doenças autoimunes, e que utilizou o Simpleplex como uma ferramenta agora no auxílio ao diagnóstico e acompanhamento de pacientes com lúpus, né, que é uma doença autoimune. Então, esse grupo utilizou antes o Luminex para fazer o rastreamento de mais de 50 alvos que pudessem estar relacionados com a progressão do lúpus, né, do aparecimento dos sintomas relacionados ao lúpus. Depois validaram por ELISA e hoje validaram o Simpleplex para um painel já
validado de biomarcadores que estão correlacionados com a predição do aparecimento desses sintomas. Então, utilizando esses 11 biomarcadores, né, eles criaram um painel, um índice de risco para o desenvolvimento desses biomarcadores. Então, aqui é o resultado desse processo de validação, obviamente, é um desses resultados que aparecem no processo de validação, comparando amostras, né, de pacientes que estavam prestes a desenvolver os sintomas do lúpus com pacientes que ainda não desenvolveram os sintomas, e utilizando, então, todas essas ferramentas, desde o screening até a implementação, de fato, dessa tecnologia para a predição dos sintomas desses pacientes. Então, para esse grupo, por exemplo, a acurácia, a reprodutibilidade, né, a simplicidade de uso e o baixo volume de amostras que a tecnologia permite, foi muito importante para a detecção para a validação desse painel de biomarcadores. Nesse outro exemplo aqui, aí a gente está falando mais da validação, né? A cadeia leve do neurofilamento, ele é conhecido já, bem estabelecido, como um biomarcador preditivo de dano neuronal, né? E aí esse grupo estuda esse biomarcador conhecido em pacientes submetidos à terapia CAR-T para prever o risco de desenvolvimento da síndrome de neurotoxicidade associada a células efetoras imunes. Então, aqui, já lá na validação, né, um estudo para validação e provavelmente criação de um índice preditivo para determinar qual a quantidade, né, em que concentração esse biomarcador NFL estaria em soro de paciente para predizer se esses indivíduos que vão ter a infusão das células CAR-T para sua terapia desenvolveriam, né, essa síndrome de neurotoxicidade moderada a grave, o que poderia impactar no tratamento desses pacientes. Então, eles mediram a NFL em 2 tempos, na decisão do tratamento, ou seja, antes de produzir a célula CAR-T e na infusão, então momentos antes da infusão da célula CAR-T. Em ambos os tempos, eles viram que esse neuromarcador está altamente expresso nos pacientes que desenvolveram síndrome ICANS, né, da sigla em inglês, severa ou moderada, né, e determinaram, então, a concentração, né, e agora vão partir para a validação da implementação, criando mecanismos para que esses indivíduos que o NFL seja detectado o quanto antes, para que a intervenção seja direcionada para evitar que essa síndrome de neurotoxicidade seja grave nesses pacientes. Então, como que funciona essa tecnologia? Como que a gente consegue, por exemplo, predizer e utilizar de maneira rápida, de maneira sensível e reprodutível esses biomarcadores? E mais do que isso, como que vocês devem estar se perguntando aí, como que a gente consegue fazer um ELISA multiplex? Então, tudo acontece, né, dentro desses cartuchos, né? Aqui é um exemplo de um cartucho multiplex de 4 analitos, né, e de 32 amostras. Quando a gente dá um zoom aqui, então, cada pocinho desse se refere a uma amostra individual, a uma amostra de um paciente, por exemplo, né? E aí, quando a gente dá um zoom dentro desse poço, a gente consegue ver canais de microfluídicas, né? E cada canal desse são canais independentes, onde a gente consegue, então, analisar um analito por vez. Então, cada cor aqui representa um analito analisado naquela amostra individual, né? Quando a gente dá um zoom dentro de cada um desses canais independentes, a gente vê aí, então, essas 3 pecinhas, que a gente chama de nanoreatores de vidro, ou GNR, né? E esses GNRs, eles funcionam como o poço da nossa placa de Luminex ou de ELISA. Cada GNR é funcionalizado com anticorpo de captura, e aqui é por isso que a gente consegue, então, detectar esses biomarcadores em triplicata, né? Porque em cada um desses GNRs é que acontece o nosso ELISA sanduíche.
Então, vou mostrar um vídeo para vocês explicando aí para melhor visualização de como isso funciona. Então, lá nos nossos canais de microfluídica, a gente consegue, então, ver esses GNRs, né? Nesse cartucho de 4 analitos, a gente tem 3, então o resultado sai em triplicata. Dentro de cada um GNR, então, a gente tem um anticorpo de captura lá na parede desse GNR. Quando a amostra passa, então, o nosso analito de interesse, ele se liga naquele anticorpo de captura, depois há a incubação do anticorpo de detecção com uma molécula fluorescente. Essa fluorescência é detectada, né, por uma câmera de alta resolução em cada um, que é focada ali em cada um desses GNRs, e essa fluorescência, então, ela é processada por um software, dando a concentração desse biomarcador, utilizando uma curva padrão que vem de fábrica. A gente tem diferentes formatos de cartucho que permitem a utilização do Simpleplex, desde o screening até a validação, até a implementação de fato de um biomarcador. Então, esse laranja aqui são até 4 ensaios em canais separados, resultados por triplicata, né? Em azul aqui é o nosso ensaio multiplexing, a gente consegue multiplexar até 8 ensaios por amostra, e aí os resultados saem em duplicata. E os singleplex que vão ser escalonáveis, né? Vão dar throughput para análise de marcadores, de biomarcadores. Então, quando a gente está chegando à validação e à implementação desse biomarcador, a gente precisa analisar mais amostras e escalonar essa nossa análise. Então, a gente tem a análise desse cartucho singleplex. A gente tem, por último, que hoje não é o caso, que é um design on, então é um cartucho customizado e que se pode, por exemplo, né, quando está estudando biomarcador proprietário, ou um biomarcador que não tem disponibilidade de ELISA, nem de Luminex, nem de outro ensaio para análise, desenvolver o seu próprio ensaio, tá? Aqui. Então, hoje a gente tem um menu aí de mais de 250 ensaios validados em 4 amostras, em 4 espécies, desculpa, humano, rato, camundongo, e recentemente lançamos primatas não humanos para os testes clínicos, né, em diferentes tipos de amostras, aí soro, plasma, líquido cefalorraquidiano, sobrenadante de culturas e outros, né, e a gente tem hoje, atualmente, 703 citações desse Simpleplex aí nos mais diversos periódicos aí em diferentes aplicações. Então, hoje a gente está falando de biomarcadores, então, biomarcadores inflamatórios, biomarcadores relacionados a neurociências, pesquisa no câncer, bioprocessos, então já estão utilizados para a produção de proteínas terapêuticas, vacina, na terapia celular, né? A gente deu exemplo lá da terapia de CAR-T também, enfim, várias aplicações aí também. E aí a gente chegou na etapa de verificação. Então, como eu falei para vocês, a gente tem o screening desses biomarcadores, a validação, mas a gente precisa estudar mecanismos de ativação desses biomarcadores, do efeito biológico que a gente está estudando desses biomarcadores, vias de sinalização que estão sendo reguladas, né, por esses efeitos e que têm consequência na correlação clínica do biomarcador com os dados clínicos, né? Às vezes amostras complexas, proteínas intracelulares que podem também ser utilizadas como biomarcador. Uma metodologia que é muito utilizada como método ortogonal, por exemplo, de espectrometria de massa, de imunofluorescência, de citometria de fluxo, e até dos imunoensaios que a gente comentou aqui, né? Do Luminex, do Simpleplex, é o Western blot. Né? E a Protein Simple também criou essa tecnologia aí há mais de uma década e meia, né? Que é o Simple Western, que é um Western automatizado. Então, a gente não tem o blot, é um Western automatizado por eletroforese capilar, e que tem ajudado muito nessa verificação de biomarcadores e quais os mecanismos relacionados a esses biomarcadores. Então, aqui um exemplo, por exemplo, de um grupo, né, que estuda uma adipocina omentina, que é uma adipocina que tem efeitos aí correlacionados com fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e também de diabetes tipo 2. E esse grupo estuda o tratamento de omentina em adipócitos humanos primários, então eles
Por exemplo, nesse estudo específico, eles fizeram um screening de mais de 92 citocinas e quimiocinas em adipócitos submetidos ao tratamento com ametina, e aí eles veem várias dessas citocinas e quimiocinas desreguladas, com alteração, né, na secreção dessas citocinas, e numa análise in sílico, eles analisaram várias vias de sinalização que pudessem estar correlacionadas com essa alteração previamente vista no screening, e utilizaram o Simple Western como uma ferramenta para validar os dados obtidos em sílico. Então, em sílico, 3 candidatos a vias de sinalização foram fortemente correlacionados com essa desregulação das citocinas. A via de NF-κB, P38, ERK1 e 2. Então, nesse exemplo aqui, eles usam o Simple Western para quantificação dessas proteínas de vias de sinalização, bem como para análise da sua ativação, mostrando que elas, de fato, estão ativadas no tratamento com a omentina. E aí, como que a gente consegue fazer? E vocês veem aqui esse resultado maravilhoso de Western blot. Aí, quem conhece o Western blot sabe dos desafios e quanto demora para a gente obter resultados bons e reprodutíveis. Como que a gente consegue obter? Então, a gente faz um Western automatizado por eletroforese capilar, que permite a quantificação desses biomarcadores. Ele é altamente reprodutível, tanto intra-ensaio quanto comparados entre ensaios, entre equipamentos também. Tem uma reprodutibilidade maior do que o Western blot tradicional, né? Porque a gente automatiza todo aquele workflow que a gente sabe que é muito manual, né? E tem várias chances de introdução de erro. A gente economiza a amostra, e aqui eu acho que é o grande diferencial dessa tecnologia. A gente utiliza somente 3 a 5 microlitros de amostras nesses equipamentos para análise do Western. É muito rápido, um outro grande diferencial. Então, os resultados em 3 horas, ao invés de você demorar 2 dias para você estudar a ativação de uma via de sinalização, você pode estudar essa via de sinalização em 1 dia de trabalho aí, com resultados em 3 horas, um throughput de 12 ou 24 amostras. A gente recentemente lançou um novo equipamento que consegue chegar à análise até de 100 amostras em 3 horas. Altamente sensível, então a gente consegue chegar aí a baixo picograma na análise dessas proteínas, e flexível. Então, além dos lisados de tecido e de célula que a gente já está acostumado a utilizar lá na verificação por Western blot, a gente consegue utilizar amostras desafiadoras, como soro, plasma, urina, né, muito forte aí na área de vesículas extracelulares e exossomos, que são carreadores de importantes biomarcadores, né, partículas virais aí para terapia gênica, enfim, né, uma série de outras amostras aí que são desafiadoras no Western blot. Como que funciona? Né, então, tudo se passa no capilar. Eu mencionei que é uma eletroforese em capilar. Né? A gente tem a placa em que a gente coloca as nossas amostras, a gente tem a matriz, que é como se fosse o nosso gel, né, que já vem de fábrica. O capilar, né, o equipamento carrega tanto a matriz stacking quanto a matriz resolving, né? Depois ele carrega o nosso lisado proteico, ou seja, a nossa amostra, e aplica uma corrente aqui no tampão de corrida, aqui na frente do equipamento, separando essas proteínas em peso molecular. Então, a mesma tecnologia do Western blot. Mas a diferença é que a gente não tem a membrana aqui. A gente tem uma imobilização por uma luz ultravioleta que faz um crosslink dessas proteínas que foram separadas na parede do capilar. Isso permite, então, que a gente faça a imunomarcação. Né? Então, a gente incuba, o equipamento carrega aí o anticorpo primário, a gente utiliza só 10 microlitros de anticorpos, tanto primário quanto secundário. Né? Nesse exemplo, a gente consegue fazer a detecção por quimiluminescência, que é esse exemplo aí do vídeo agora. E o segundo exemplo aqui com a Jazz, né? A gente tem 2 equipamentos, a Hebe faz só quimiluminescência, a Jazz, além da detecção por quimiluminescência, a gente consegue detectar também 2 canais de fluorescência, o que dá maior throughput de análise de proteínas, permitindo com que a gente aumente a capacidade de multiplexação e análise de proteínas por Western. Então, o que a gente usa? Consumíveis prontos para uso, então são as placas, né, os capilares e alguns reagentes, né, para diluição de amostra e para bloqueio,
e lavagem também para as etapas de lavagem, mas os seus próprios anticorpos primários que você já está acostumado a utilizar no Western blot tradicional, ou se vai implementar o seu próprio anticorpo primário. A gente prepara as amostras assim como para o Western blot tradicional, né, com a desnaturação, carrega essas amostras e os reagentes nessa placa e faz a corrida no equipamento. E obtém resultados que são gerados o nosso dado bruto são os eletroferogramas. Tá vendo? Voltei? Ótimo. Então, os resultados são obtidos por um eletroferograma, de novo, é uma eletroforese capilar, e baseados nos picos dos eletroferogramas, o software gera, então, a lane view, né, em que a gente consegue ver como a gente está acostumado aí com o Western blot, que são as bandas das nossas proteínas que a gente está analisando. Então, eu mostrei naquele primeiro exemplo lá de utilização de verificação de via de sinalização, né, a lane view. Nesse segundo exemplo aqui, analisando candidatos a potenciais alvos terapêuticos no estudo de câncer de mama triplo negativo, né? Então, novos alvos aí, possíveis alvos, então, como validar essas vias de sinalização? Então, em amostras de pacientes, de modelos xenográficos de amostras derivadas de pacientes, eles utilizaram o Simple Western para verificar as vias de sinalização de SFK e MAP kinases. Aqui eu estou mostrando, né, um paper com vários resultados, apenas a expressão das proteínas correlacionadas a vias de SFK, e a gente vê, então, aqui a análise, né, a quantificação dessa expressão de proteína correlacionado com a proteína endógena e a ativação dessas proteínas de sinalização nesses modelos resistentes ao alvo terapêutico Plaxtaxel, que estão estudando os novos alvos terapêuticos dessa droga. Né? E nesse artigo eles representam apenas o eletroferograma e a quantificação normalizada pela proteína endógena, né? Nesse caso aqui a beta-actina. Nesse outro exemplo aqui, é um exemplo de um resultado fornecido por uma cliente nossa, inclusive por coincidência brasileira, que trabalha numa empresa, Signature Discovery, que desenvolve e estuda novos alvos terapêuticos para doenças neurodegenerativas, né? E esse grupo estuda tanto em modelos animais de doenças neurológicas, neurodegenerativas, quanto em células tronco pluripotentes induzidas, biomarcadores, neurobiomarcadores. Então, a fosfotal, nesse exemplo aqui, é um biomarcador, né, desafiador para detecção e para verificação por Western blot, e eles conseguem, então, otimizar e validar esses anticorpos pela tecnologia Simpleplex. Nesse caso, eles quantificam, né, a fosfotal nos animais transgênicos de doença, modelos de doença de Alzheimer, através dos reagentes de detecção de proteína total. Então, ao invés da proteína endógena, quantificação pela proteína total, como se fosse um gel de Comacy, né, no Western blot tradicional. E uma terceira maneira da gente quantificar esses biomarcadores é com a quantificação absoluta. Então, eu brinco que é juntando o melhor mundo do Western blot com o do ELISA. Então, a gente consegue separar essas proteínas e visualizar essas proteínas por peso molecular e usar uma curva padrão baseada, por exemplo, numa proteína recombinante para quantificar aquele biomarcador. E na prática, esse exemplo aqui do lado esquerdo de vocês, em que esse grupo, né, publicou um estudo validando o Simple Western como uma metodologia para quantificação de TDP-43 no plasma de pacientes, né, com uma doença neurodegenerativa, que é a degeneração do lobo frontotemporal, e utilizando, então, ele como uma ferramenta para quantificação dessa proteína no plasma desses pacientes. Quando a gente fala em doenças neurodegenerativas, a gente, óbvio, vai analisar biomarcador, muitas das vezes são metodologias invasivas, porque a gente precisa analisar no líquido cefalorraquidiano. Então, quanto mais estudos a gente tiver em amostras não tão invasivas, né, como plasma, soro,
a gente consegue melhorar, então, a análise desses pacientes. E aí, com o Simple Western, a gente consegue utilizar com o nosso software Compass, aliando a quantificação absoluta, a concentração, né, a análise da concentração dessas proteínas, com a análise do peso molecular, né, trazida pelo Western. Então, como eu falei, a gente consegue analisar fazendo replex, a gente tem como se fosse o stripping da membrana, o que amplifica as possibilidades de análise com apenas 3 microlitros de amostra. Então, com 3 microlitros de amostra, a gente consegue ver multiplexação, fosforilação, e em 5 horas de corrida, a gente tem uma via de sinalização identificada. Então, a gente consegue normalizar pela proteína total como um gel de Comacy, através de estudar mecanismos de fosforilação, a multiplexação também. Então, analisar 2 alvos utilizando aqueles mesmos 3 microlitros, ou até 4 alvos, ou até mais alvos do que isso, dependendo da corrida, dependendo da validação dos seus anticorpos primários aí, para multiplexação e verificação dessas vias de sinalização. Para finalizar sobre o Western blotting, eu queria mostrar para vocês o poder dessa ferramenta. Então, nesse estudo aqui, é um estudo interno nosso, em que a gente usa células pluripotentes induzidas, né, iPSCs, diferenciadas para os 3 folhetos aí, mesoderma, endoderma e ectoderma, né, com diferentes indutores, né, estimuladores, e a gente, então, consegue analisar 6 alvos para estudar vias de sinalização. Então, 3 vias de sinalização, AKT, ERK e RS6, né? Cada uma delas, a ativação, então, a proteína fosforilada e a proteína total, por isso 6 alvos. 8 amostras diferentes, então, são os 3 folhetos embrionários com diferentes estímulos. E numa corrida de 5 horas, a gente consegue, então, quantificar, né, ter os resultados da quantificação, da ativação e da expressão dessas proteínas nessas diferentes amostras, né, utilizando aí como normalização a proteína total, como se fosse o gel de Comacy, proteína total, a proteína alvo total e a proteína fosforilada. Então, vejam o poder dessa ferramenta para verificação de vias de sinalização e mecanismo de ativação de biomarcadores. O Simple Western, como eu falei, já está aí há mais de 1 década e meia e vem evoluindo, né? Recentemente, aí, faz 2 meses que a gente lançou um novo equipamento para high throughput, né? A gente tem mais de 2.900 citações utilizando esses equipamentos em diferentes aplicações, né? Sinalização celular e vias de sinalização, em neurociências, com proteínas de vesículas extracelulares, exossomos, nas doenças infecciosas, desenvolvimentos de vacina, muito forte. Vocês vão ver aí, se vocês acompanharem as redes sociais da Bio-Techne, o tanto, né, de validações que a gente tem feito em terapia gênica e celular, em farmacocinética, enfim, uma gama de aplicações, desde a pesquisa básica até a aplicada, né? E hoje, como eu falei para vocês, a gente utiliza anticorpos primários aí, os seus anticorpos primários. A gente tem uma lista de mais de 4.800 anticorpos já validados, obviamente dentro desses, e a gente tem validado os nossos anticorpos, tanto do portfólio da RD quanto da Novos, mas nessa lista também tem outros vendedores aí que fornecem anticorpos primários para o Western blot. Então, a gente falou do screening, da verificação e da validação de proteínas. Mas, Laure, o meu biomarcador é um biomarcador de RNA, né? É uma molécula de RNA. Como que eu faço? Então, a gente hoje, com o advento, aí, o crescimento da genômica, que é lindo esse campo também, a gente tem análise de transcriptômica que nos dá esse screening multiplex, aqui, aí, com várias ferramentas, mas a gente precisa tanto verificar, né, a partir depois desse screening de biomarcadores, quanto validar também esse screening de RNA nos dados transcriptômicos. E, além disso, a gente precisa, às vezes, fornecer informação espacial. O que significa isso? Mostrar que aquele meu biomarcador está, de fato, onde ele está localizado naquele meu tecido. Então, a Bio-Techne, no portfólio da ACD, tem essa ferramenta, que é o RNA Scope, e que a gente pode atrelar os dados de RNA com a informação espacial.
que pode ser tanto para verificação quanto para validação, de um alvo até alvos multiplex. A gente consegue analisar até 48 alvos ao mesmo tempo de RNA. Então, nesse exemplo aqui, eu vou trazer só um exemplo, vou falar bem rapidamente sobre o RNAscope, porque a gente vai fazer um webinário focado em RNAscope aí. Então, fiquem ligados nas redes sociais e nos e-mails da Enterprise, porque vai sair a data desse webinário focado em RNAscope. Então, nesse exemplo aqui, eles usaram o RNAscope eles validaram o RNAscope como novo método para detecção de células de câncer de próstata para ser usado como método complementar ao diagnóstico, né, à validação do diagnóstico de câncer de próstata. Né? Então, vocês sabem que o câncer de próstata, o método de confirmação é um método invasivo. Então, quanto menos métodos invasivos a gente tiver, melhor para análise de qualquer, né, doença. E aqui, então, eles visualizaram, eles utilizaram, né, fizeram uma metodologia para validar o RNA-scope. Então, ele primeiro utilizando, né, células de linhagem LNCAP para validar que eles conseguiriam ver os biomarcadores de próstata e biomarcadores de câncer de próstata, né? Esses 3 biomarcadores aqui, PRAC1, NKX3-1 e PCA3 nessas amostras. Né? Depois validaram na urina de pacientes com câncer de próstata esses 3 biomarcadores utilizando, né, o multiplex fluorescente do RNAscope. E, por último, a validação específica dessas células esfoliadas de próstata na urina, né, desses pacientes, utilizando, então, essa ferramenta, esses 3 RNAs como biomarcadores, tá? Então, a tecnologia de RNAscope é por hibridização in situ de RNA, é um método super sensível, específico para a detecção de biomarcadores de RNA diretamente em células e tecidos, dando informação do contexto morfológico. Por isso que eu falei que ele dá informação espacial. É uma tecnologia que permite a detecção de uma molécula de RNA, então, cada pontinho daqueles que vocês viram correlaciona com uma molécula de RNA presente naquele tecido em resolução de single cell e permite a detecção simultânea de múltiplos marcadores numa mesma amostra. Então, a gente desenha sondas proprietárias que podem ser desenhadas para qualquer sequência de biomarcador que vocês estejam utilizando, né? A gente tem os reagentes para amplificação desses sinais e a gente consegue detectar, através de microscopia, esses pontos, tanto cromogênico, como detecção cromogênica, quanto por fluorescência. E hoje a gente consegue, tanto eu falei de biomarcadores por RNA, mas e for microRNA, por exemplo, Laure, que está aí super na moda, a gente consegue também detectar esses biomarcadores de microRNA utilizando também essa ferramenta, e mais do que isso, né, conjugar, né, o RNAscope com imunistoquímica, aí, com anticorpos, né, numa lâmina, para detectar, codetectar tanto proteínas quanto moléculas de RNA. Mas a gente vai entrar mais detalhadamente nisso aí no nosso próximo webinar. Então, hoje, a gente conversou um pouquinho sobre os biomarcadores moleculares e como eles são importantes indicadores biológicos aí, tanto, né, para entendimento da detecção de doenças, prognósticos, predição, efeitos biológicos de drogas ou intervenção terapêuticas. A gente percorreu o caminho da descoberta até a implementação, né, sabendo que é importante a gente entender o contexto em que a gente está estudando esses biomarcadores e que a análise e identificação requer ferramentas com atributos que sejam reprodutíveis e precisas e sensíveis também, né, para respostas rápidas e consistentes para a implementação desses biomarcadores. Então, entender o contexto desse biomarcador exige parâmetros específicos para a decisão dos nossos métodos. Então, a gente viu que a gente parte de ferramentas multiplex para descoberta e screening desses múltiplos candidatos a biomarcadores, né? Viu as ferramentas disponíveis aí da Bio-Techne para essa etapa, como, né, eu não falei hoje aqui, mas o Proteome Profile Array, os ensaios Luminex e os ensaios Simpleplex.
e as ferramentas de baixa multiplexação ou singleplex, que já vão mais para a área para a parte de validação e monitoramento, uma vez que esses biomarcadores estão implementados, como os nossos ELISA, né, Quanticaine do O7, o próprio Simpleplex com painéis pequenos ou singleplex também até 4 alvos, e o RNA-Scope para os biomarcadores de RNA. E a gente também falou um pouco sobre a ferramenta de Simple Western, que pode ser utilizada como uma metodologia ortogonal para verificação dos mecanismos de ativação desses biomarcadores. Então, agradeço a vocês aí, deixo o meu contato, tanto o e-mail como o meu telefone, e, mais uma vez, a Enterprise por esse webinário, que é nosso distribuidor autorizado da Biotech nas regiões Sudeste, Norte, Centro-Oeste, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Muito obrigada aí a vocês que ficaram para esse webinário. Bastante, Laura, muito obrigada, viu? É bastante conteúdo, bem complexo, né? As informações a gente tenta passar aqui o mais rápido possível, né? Mas eu quero reforçar com todos vocês que nós responderemos, né, as perguntas enviadas para a gente no formulário de inscrição, né? A gente recebeu, a gente vai retornar a vocês. Se vocês quiserem fazer as perguntas no chat aqui desse meeting no Zoom, a gente também vai procurar responder o mais breve possível, tá bom? Meu nome é Flávia, eu trabalho no marketing da Enterprise e eu vou ajudar com algumas das perguntas mais comuns, né, que vocês fizeram para nós no ato da inscrição, eu vou fazer para as meninas ajudarem a gente a responder, tá bom? A minha primeira pergunta para a Laura como é feito o processo de validação em amostras biológicas? Se é um processo longo ou rápido? Tá. É um processo longo, né? Quando a gente fala da validação, então, desde a descoberta até a validação, esse é um processo longo até a implementação, né? Então, a gente vai estudar aqueles múltiplos potenciais candidatos até chegar, idealmente, né? Às vezes a gente não consegue a um biomarcador, mas a gente às vezes consegue num painel, como eu mostrei lá para o lúpus, que é um painel de biomarcadores que foi validado e já está em fase de implementação. Né? No que diz respeito, esse caminho ele é bem longo. Alguns artigos falam em torno de 10 anos, né? Para se chegar à implementação de fato, né? Porque lembra, a gente precisa chegar à conclusão, mostrar, né, que de fato aquele biomarcador tem uma significância clínica por diferentes metodologias, né? Então precisa de várias ferramentas para chegar a essa conclusão. Mas no que diz respeito à etapa de validação, também é uma etapa longa em que ele precisa validar o método, né? Então, não só validar mostrar que aquele biomarcador ele está correlacionado, então a gente precisa analisar aquele biomarcador em várias amostras, número alto de amostras de pacientes, né, que foram submetidos, por exemplo, a uma droga, para detectar que, de fato, aquele biomarcador ele é um marcador para o efeito daquela droga naqueles pacientes. Então, a gente precisa mostrar sensibilidade, reprodutibilidade, tanto entre usuários, quanto entre máquinas, quanto entre, por exemplo, diferentes hospitais ou diferentes laboratórios, né? Que são atributos importantes, a correlação desses resultados. Então, por exemplo, no resultado do Simpleplex, né, do lúpus, eles precisaram mostrar, por exemplo, correlacionar esses dados com outras metodologias para, de fato, provar que aquela metodologia era uma metodologia consistente para análise, né? Então, é uma metodologia longa que precisa ser analisado vários desses atributos, né? Então, de novo, reprodutibilidade, consistência, correlação com os dados, correlação com amostras clínicas reais, com aquele efeito daquela droga. Então, realmente, de fato, isso acaba levando tempo até a implementação de fato aí para análise para a implementação desse biomarcador para o seu uso final, seja ele para o diagnóstico, seja ele complementar ao diagnóstico, estudo de predição, prognóstico aí
dessas doenças. Legal. Minha próxima pergunta é para Gi. Gi, quais são as indicações de biomarcadores para doenças neurodegenerativas? Bom, nesse caso, vai depender de qual doença neurodegenerativa que você quer avaliar, né? Como, por exemplo, a gente tem Alzheimer, Parkinson, Huntington, esclerose lateral amiotrófica, e essas doenças apresentam entre si diferentes biomarcadores, é, característicos de cada um, né? A gente pode utilizar diversas ferramentas para identificá-los. A Laura apresentou um exemplo, que foi a detecção e a quantificação da proteína tal, que é um dos biomarcadores clássicos da doença de Alzheimer. Um outro exemplo que tem dentro do portfólio da Biotechne, que é bem interessante, é a plataforma do Ela, como ela pontuou, né? Como a Laura pontuou, que é o ELISA automatizado. Ele permite uma quantificação ultrassensível desses biomarcadores, que em alguns contextos eles vão estar em níveis muito baixos, né? No soro, principalmente, então a gente tem a proteína beta-amiloide, a 4042, GFAP, NFLH, e também os kits ELISA. Existem algumas opções de kits que são ultrassensíveis para a detecção desses neurobiomarcadores. O ensaio Luminex também, que ele pode trazer um poder de multiplexação nesse contexto, como, por exemplo, na doença de Alzheimer, a gente consegue fazer uma multiplexação e detectar beta-amiloide, proteína tal, em adição a biomarcadores inflamatórios também, né? Neurobiomarcadores, que são característicos dessas doenças. Então, em resumo, isso vai depender do alvo, do analito-alvo que você quer analisar no contexto dos neurobiomarcadores patológicos de cada doença. Então, tem toda a nossa assessoria, né, tanto minha quanto da Laure, para caracterizar esses painéis, ver qual ferramenta que seria mais aplicável para a detecção dos mesmos. Eu só vou complementar Então, rapidinho, Flávia, aqui, uhum. que a Gi, né, a Gisele já explicou muito bem, mas só complementando que a Biotechne, uma das áreas que a gente tem bastante foco é neurociências. Então, a gente vem lançando novos alvos aí, neuromarcadores nos nossos portfólios, tá? Então, vocês vão ver no nosso site, quando vocês procuram a aplicação neurociências, vocês veem lá opções de painéis. Então, recentemente, por exemplo, a gente já lançou novos alvos, fosfotal, tal, e outros também, por exemplo, para o Simpleplex, que é uma tecnologia que tem sido bastante utilizada tanto para estudo e desenvolvimento de biomarcadores em doenças neurodegenerativas, muito forte. Eu me arrisco a dizer que é uma das áreas que mais tem sido publicada com essa ferramenta. Então, lá tem os alvos, então, entendendo o seu contexto, qual doença, né, o que você espera visualizar, a gente tem vários alvos que você pode identificar, tanto com o Simpleplex, quanto com ELISA e Luminex, como bem falou aí a Gisele. Tá? Só complementando, obrigada. Ana, aproveitando já, a próxima pergunta para você é sobre qual a eficiência e aplicação dos marcadores para microscopia de fluorescência. Ótimo. Então, como a gente falou lá no início, né, a gente focou muito, mas eu acredito que dentro desse contexto de biomarcadores moleculares, né, o dado da fluorescência, né, é muito importante, né, histológico, digamos assim, o dado histológico é muito importante. Então, a gente tem, assim, por exemplo, como eu mencionei já no final da minha apresentação, quando a gente está estudando, e aí eu falei do RNA, mas também a própria proteína, né? A gente tem, então, anticorpos que são específicos para esses biomarcadores para a gente conseguir detectar essas proteínas no contexto morfológico ali da histologia. Então, usando anticorpos de qualidade, a gente consegue detectar
fazer, por exemplo, imunistoquímica, imunofluorescência para complementar de novo, como metodologia ortogonal para validação desses biomarcadores, né, na localização desses biomarcadores. E aí o RNA-Scope vem para complementar justamente isso, porque muitas vezes o nosso alvo, em vários momentos, a gente não tem um anticorpo bom, né, para detecção, por exemplo, por imunistoquímica, é um exemplo, tá? Ou a gente precisa detectar, correlacionar o dado do RNA, da expressão gênica, digamos assim, no contexto morfológico. E a gente pode usar essa ferramenta de hibridização in situ de RNA para marcar esses biomarcadores e complementar os nossos resultados, tanto na verificação quanto na validação desses biomarcadores. Então, é muito importante a gente ter ferramentas de qualidade para essa detecção em análises histológicas também. E, com certeza, isso é um dado importante no estudo da implementação desse biomarcador. Bacana. Legal. Gi, para a gente encerrar, a última perguntinha para você. Dúvidas em relação aos baixos níveis de detecção de interleucina inflamatória. Você pode comentar um pouquinho sobre? Em relação a essa baixa no nível de detecção, a Laura deu dois exemplos muito legais na apresentação dela, né, em relação ao ensaio Luminex para detecção em indivíduos saudáveis do IL-6 e TNF. Muitos dos kits da Bio-Techne, né, como kits ELISAs para citocina, eles são desenvolvidos com um limite de detecção ultra baixo, né? Então, aquela faixa dinâmica de detecção, o mínimo e o máximo da capacidade de detecção do kit, é, eles são desenvolvidos para conseguir ter uma detecção muito mais fina em relação a esses níveis, que são baixos em alguns contextos, principalmente em indivíduos saudáveis. Então, isso vai aumentar a sensibilidade, o limite de detecção, né, como eu já comentei, para citocinas, por exemplo, quando se trata de medições em amostras de indivíduos saudáveis, que foi um exemplo que a Laura deu na apresentação. Então, que a gente sabe que esses níveis de citocinas, eles tendem a ser mínimos. Então, esses kits, eles são desenvolvidos para mitigar esse problema e ampliar essa faixa de detecção, né? E aí, só complementando com a parte né, da validação de biomarcadores, então isso é muito importante. Tem em mente, né, que o multiplex, quanto mais a gente vai multiplexando, por exemplo, no Luminex, a gente acaba perdendo um pouco da sensibilidade. Realmente, o exemplo clássico aí são de quem enviou a pergunta, né? São as citocinas inflamatórias em indivíduos saudáveis. Então, como a Gi falou, né, e eu mencionei na apresentação, utilizar essas ferramentas que têm uma maior sensibilidade, de novo, voltar a entender o contexto que a gente está estudando, né, aquelas amostras ali, entender que, de repente, aquele meu efeito vai causar uma desregulação, menor secreção, não sei, daquele meu alvo, para que eu consiga analisar e escolher a ferramenta certa. Como a Gi falou, a gente tem desenvolvido ferramentas aí, kits de alta sensibilidade do próprio Luminex, tá? Então, se é uma pessoa que usa Luminex convencional, a gente tem um Luminex High Performance, cujos dados se correlacionam com os nossos Quantikine. Então, é um painel mais sensível do que aquele painel que a gente já está habituado a utilizar. Ana, muito obrigada pela participação de vocês, Gisele, Laura. Eu quero reforçar com todos, né, que se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, principalmente depois dessa apresentação, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, eu vou compartilhar a minha tela com os contatos. Gente, vocês podem entrar em contato nas nossas redes sociais. Bom, vamos lá, agora foi, desculpem. E nas nossas redes sociais, vocês podem enviar mensagem para a gente, principalmente no e-mail também, o mais rápido possível a gente vai tentar responder vocês. Não foi? Só um minutinho. Minha apresentação, para dar uma travadinha aqui. Vamos voltar. Enfim, a gente, vocês o mais possível, tá bom? Por hoje é só.
Assim que possível, a gente vai já disponibilizar esse vídeo para vocês acompanharem no nosso site. Então, peço para que vocês mantenham as redes sociais atualizadas, os canais de e-mail marketing, sempre lembrando que o e-mail marketing que vocês se inscreveram é o que a gente utiliza para as comunicações, tá bom? Verificar a caixa de spam também, às vezes acaba a mensagem indo para lá. E a gente mantém vocês informados a respeito dos próximos webinários, tá bom? Muito obrigada e tenham um bom dia.